Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal nessa tarde de sexta-feira. Abro esse vídeo com algumas notícias maravilhosas, pessoal. Tem o Malafaia surtando mais uma vez e implorando para o ministro Alexandre de Moraes que ele cancele uma das medidas cautelares contra ele. Tem o pastor Ottoni de Paula amassando Silas Malafaia em entrevista, dizendo que o sonho de Malafaia basicamente é ser preso. Tem o ministro Flávio Dino descendo a lenha nos bolsonaristas e mais a notícia de que a PF suspeita de mais uma lavagem de dinheiro envolvendo a família Bolsonaro, mais precisamente Carlos e Eduardo. Notícias muito boas, pessoal, para alegrar ainda mais o seu sextou. Então já vai deixando seu like, curte o vídeo, se inscreva se for novo aqui. Olha, a maior parte das pessoas que assistem aos nossos vídeos diariamente não são inscritas no canal. Se esse for o seu caso, se inscreva aí para ajudar. E vamos começar pelo vídeo de Malafaia implorando para o ministro Alexandre de Moraes para que ele devolva o passaporte apreendido. Olha só. Eu venho aqui, através desse vídeo, fazer dois pedidos ao ministro Alexandre de Moraes. Pedido número 1, devolva meu passaporte. Isso é uma aberração. Todo mundo jurídico sabe, seus colegas do STF, que para apreender o passaporte de alguém tem que haver risco eminente de fuga. Eu estava em Portugal quando tudo isso estourou. Se eu tivesse medo do senhor ministro e tivesse medo disso, eu ficava lá, eu ia para a América, que eu tenho igrejas. Eu voltei. Então isso é um absurdo. Apreender meu passaporte. E outra, ministro, se eu fugir, eu estou destruído e desmoralizado diante da sociedade brasileira, diante da igreja evangélica, da igreja que eu sou pastor da minha família. Isso é uma vergonha, ministro. Segurar o passaporte, eu tenho compromissos. Agora, o outro pedido. Me devolva meus cadernos com as minhas anotações de esboços bíblicos. São os dois pedidos que eu faço, tá? Tá aí, pessoal. Parece que o leão já virou gatinho bem rápido, né? Pedindo a devolução do passaporte apreendido 2 dias atrás. Eu gostaria muito de ver o ministro Alexandre de Moraes responder o Malafaia da mesma forma que respondeu Jair Bolsonaro quando o Bolsonaro fez o convite para que ele fosse vice dele em 2026, dizendo que declinava do pedido de Jair Bolsonaro. Eu declino novamente. Indo para outro vídeo, pessoal, o pastor Ottoni de Paula amassou Silas Malafaia em entrevista e lavou a alma do povo brasileiro, deixando o pastor bolsonarista bem irritado. O sonho dele é ser preso. O sonho dele é ser preso. Para de tentar dizer que nós estamos tendo perseguição religiosa porque o pastor Silas, a quem eu respeito, está no inquérito da Polícia Federal. Ele está no inquérito e está pagando preço por esse momento que nós estamos enfrentando no Brasil. E se você quer saber, eu não vou atrapalhar o sonho do pastor Silas, não. Não vou atrapalhar, não. Preso? O sonho dele é ser preso. O sonho dele é ser preso. Então, se esse é o sonho dele, se ele entende que isso pode acontecer e que ele vai pagar esse preço, o problema é dele. Quem sabe não é alguma promessa que ele fez a Deus, não sei. Eu não quero entrar nessa intimidade. Sim. Só sei que a sabedoria nos manda recuar em tempo que temos que recuar. Isso não é acovardamento. E eu vou provar. Quer que eu prove? Jesus um dia estava em uma reunião com os seus discípulos. Aí ele disse assim: eis que se aproxima o adversário. Vamos, acabou a reunião. Vamos sair daqui. Eu não tenho parte com ele. Jesus saiu de um ambiente porque sabia que estavam indo lá para prendê-lo. Eu te pergunto, ele foi covarde? Não. Ele só entendeu que o diabo queria antecipar o que Deus já tinha data certa para fazer. O diabo queria antecipar. Se eu pudesse dizer ao pastor Silas Malafaia algo, eu ia dizer para ele: Pastor, eu fui ensinado aos seus pés. Eu faço parte da geração que o senhor formou. Eu faço parte daquela geração que lhe viu ganhando almas e almas e almas e almas, falando as verdades do Evangelho. Se eu pudesse falar para o pastor Silas, eu ia dizer que não há recompensa nenhuma em ser preso político. Mas haveria se ele fosse um preso por pregar a palavra de Deus. Aí sim. Haveria se ele fosse preso por amor ao Evangelho.
E ele está certo, pessoal. O que está acontecendo com Malafaia não é por ele pregar o evangelho. Malafaia não está respondendo no inquérito por pregar o evangelho, por ele dizer que está sendo uma perseguição religiosa contra ele. Está no inquérito por tentativa de obstrução da investigação da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, do processo da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Não tem nada a ver com pregar o evangelho. Malafaia está no inquérito da Polícia Federal por suas atitudes políticas, não por suas atitudes como pastor. O que vocês acham? Concordam com ele? Vai deixando sua opinião aqui abaixo. E a CNN acaba de trazer a informação, pessoal, de que Carlos e Eduardo Bolsonaro estão sob suspeita de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal divulgou a informação e a CNN trouxe pra gente. Vamos ver na íntegra essa nova suspeita da Polícia Federal sobre os Bolsonaro. Vamos seguir com o noticiário político aqui. A Polícia Federal suspeita que Carlos e Eduardo Bolsonaro estariam envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro. Isso depois da constatação, de receberem mais de 4 milhões de reais cada um. A gente volta a conversar ao vivo com a Marina Demore de Brasília. Marina, bem-vinda novamente. Quais as informações que a gente tem a partir deste relatório e de onde vem essa suspeita da PF? Yuri, a suspeita da PF vem dos relatórios que foram obtidos por meio do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e que constam no inquérito que foi apresentado na última quarta-feira e que pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, Eduardo Bolsonaro. As informações do COAF mostram que Eduardo Bolsonaro recebeu 4,1 milhões de reais em quase 2 anos e o que o vereador Carlos Bolsonaro recebeu 4,8 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, as operações financeiras, então, são suspeitas de serem provenientes de lavagem de dinheiro e outros ilícitos, principalmente por se tratar de dinheiro fracionado, ou seja, que foi depositado aos poucos, ao longo do tempo, na conta dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar dos dois serem citados na investigação, a gente lembra que apenas Eduardo e o pai foram indiciados pela PF por coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Agora, ainda falando sobre as movimentações identificadas pelo COAF, elas apresentaram recursos que foram recebidos e que saíram da conta de Eduardo Bolsonaro. Em relação a Eduardo, são 3 relatórios que levantaram essa suspeita da Polícia Federal. Um do período entre março de 2023 e fevereiro de 2024, em que ele teria recebido mais de 1.080.000 reais em créditos e mais de 1,5 milhão de reais em débito. Entre setembro de 2023 e agosto de 2024, ele também teria recebido 1.300.000 reais em créditos e mais 1.300.000 em débitos, e um outro relatório que diz respeito ao período de outubro de 2024 a junho de 2025, em que a soma dos valores passa de 5 milhões de reais. Esses valores teriam sido recebidos, então, que não tem um reconhecimento ali da Polícia Federal, teriam sido recebidos nesses períodos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, mas a Polícia Federal apura se existem outros valores que não foram devidamente identificados. Conforme as informações do COAF, os valores são referentes a empresas do parlamentar com a esposa dele. Isso a gente está falando de Eduardo Bolsonaro. Também são recursos provenientes do pai, Jair Bolsonaro, e de pessoas físicas. Já em relação ao vereador Carlos Bolsonaro, as movimentações financeiras indicam que ele recebeu, como eu disse anteriormente, valores de cerca de 4,8 milhões, parte desse dinheiro da mesma titularidade, distribuídos em 24 operações, e cerca de 700 mil reais recebidos de um empresário do setor automotivo. Então, são movimentações financeiras atípicas que foram, Yuri, identificadas pelo COAF, que constam no relatório da Polícia Federal que pediu o indiciamento de Eduardo Bolsonaro e do pai dele na última quarta-feira, e que estão no bojo das investigações sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos, junto ao governo norte-americano, que implica uma série de sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras. Tá aí, pessoal, mais um pepino, então, enfiado nos bolsonaristas. Dessa vez, Carlos e Eduardo Bolsonaro com suspeitas de lavagem de dinheiro. Os valores somados nas contas de cada um, mais de 4 milhões nas contas de Eduardo Bolsonaro e mais de 4,8 milhões nas contas de Carlos. E o ministro Flávio Dino deixou claro para o Brasil inteiro que a nossa soberania, nossa Constituição e o nosso território não estão à venda. Por isso, as sanções da Lei Magnitsky não poderão funcionar no território nacional. Olha só. Quero dizer, portanto, que hoje a sanção ou as sanções podem se dirigir contra um ministro, contra um político. Amanhã, essas sanções, não só de um país, mas de outros,
podem se dirigir contra qualquer empresa brasileira, por exemplo, por protecionismo. Imaginemos leis extraterritoriais, se elas pudessem existir, punindo um concorrente comercial de outro país. E se a justiça brasileira aceita isso, significa dizer que nós renunciamos àquilo que não pode ser renunciado, que é o cumprimento da Constituição. Então nós temos muita serenidade, muita tranquilidade, e é o papel do Supremo. Houve questionamentos sobre questões financeiras. Isso é uma questão que cabe aos outros poderes do Estado e que cabe às forças da sociedade e do mercado. Mas o Supremo não participa de um programa muito conhecido chamado Topa Tudo por Dinheiro. Porque se fosse esse o critério, você vendia a Constituição, você vendia um pedaço do território nacional. Por outro lado, significa dizer que o Supremo não pode ceder a coações, chantagens, ameaças, porque senão deixaria de ser poder judiciário. Tá aí, pessoal, a fala espetacular do ministro Flávio Dino. Eu concordo com ele, pessoal. É momento da justiça brasileira reagir a essa pressão norte-americana e mostrar que aqui não é terra da mãe Joana, que o Brasil tem Constituição, que a justiça brasileira tem soberania e não vai se curvar perante as pressões nem dos Estados Unidos e nem de quem quer que seja. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like, se inscreva no canal, não saia do vídeo sem deixar o like, pessoal. Peço, me ajuda demais. Curte aí, compartilhe o vídeo se quiser fortalecer de forma financeira. O Pix é esse que aparece aí na tela. Logo mais eu volto com mais vídeos. Um abraço a todos e até mais.